Pessoal, continuando então aí a resolução dos exercícios de raciocínio lógico. Agora a gente vai entrar num assunto novo que ainda é relacionado à tabela verdade, certo? Então agora a gente vai falar sobre a ordem de precedência, tautologia, contingência e contradição, ok? Tautologia significa que os resultados vão ser o que? Sempre verdadeiro. Contradição, por exemplo, sempre falso. Contingência, ora verdade, ora falso, ok? E a ordem de precedência, que vem primeiro, ok? Então é isso que a gente vai estudar agora. A primeira questão, ele vai falar aqui que ele está falando sobre contradição, certo? Então falando aqui que é uma contradição. Como que ele está dizendo aqui? Isso daqui, gente, você não tem que se preocupar com relação à quantidade de informação que ele te traz. Basta você aplicar a técnica que você resolve as questões sem maiores problemas, ok? A gente vai estudar na próxima semana aí, a gente vai estar estudando sobre com muito mais informações, a tabela verdade que nós vamos utilizar agora, tá? Então não se preocupe em entender 100% do que eu vou trazer aqui agora, porque a gente vai ter uma aula específica só para resolver questões de tabela verdade. E aliás, eu coloquei 2 aulas para a gente trazer aí mais confiança para vocês, com uma quantidade maior de exercícios para serem treinados. Ok? Então aqui ele vai dizer lá que um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar seu estudo, criou a própria legenda. Ele coloca a legenda ali em cima. Pouco me interessa essa legenda. Por quê? Ele vai dizer aqui, ó, caso as proposições RS, aqui em cima, se refiram à mesma pessoa e a um único crime, então, independentemente das valorizações de RS, como verdadeiras ou falsas, as proposições, isso aqui é o que me interessa, certo? Lá em cima o que ele me traz, as informações, são irrelevantes para que eu consiga resolver o que ele me está trazendo aqui embaixo, nesse caso, ok? Então ele está trazendo, ele está colocando assim, ó, RS, se RS, então que sempre será falso em todas as situações. Então o que eu tenho que fazer? A tabela verdade. Como eu faço? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 proposições, RS e Q, certo? Então RS e Q são 3 proposições, a fórmula é 2 elevado a N, que o N é o número de proposições. Então nesse caso aqui 2 elevado a terceira, eu vou ter o que? 8, ok? O que significa esse 8? 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Aí eu coloco o que? No R aqui, por exemplo, 4. Se começasse com S, começasse com Q, independentemente, você ia chegar nesse resultado aqui que a gente vai trazer, certo? Então pouco importa se começasse com R, com S, obviamente que eu vou ter que obedecer isso daqui depois, certo? Vamos supor, se eu tivesse colocado S aqui, Q aqui e R aqui, só vou ter que obedecer essa situação aqui. Então eu já coloquei na ordem, perfeito? Coloquei na ordem aqui para facilitar. Por que pouco importa? Porque eu vou estar combinando todos os resultados, porque eu estou utilizando a fórmula aqui de cima. Então essa é a ideia, ok? Então aqui eu coloco 4 certos, 4 verdades, 4 falsos. Depois diminuo, 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. Depois diminuo de novo, então cai pela metade sempre, ó. Tenho 4, depois vem 2, depois vem 1. Daí eu vou alternando, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, e assim até o final. Na realidade, o que aconteceu aqui? Eu usei todas essas combinações possíveis, ok? A gente vai treinar mais isso daqui, não se preocupe. Então veja, agora RES. RES, o que significa isso?
RES, rapidamente. Se aqui for verdadeiro, aqui o resultado vai ser verdadeiro somente quando aqui for verdade. E o restante tudo vai ser falso. Ou seja, se aqui for falso, aqui o resultado vai ser falso. E se for, por exemplo, o primeiro falso e verdade, com falso. Então a condição para que o resultado seja verdadeiro, as duas proposições aqui, as duas valorizações, eles precisam ser o quê? Verdadeiros. Como assim? Exemplo, eu peço para você um favor, falo assim, vai lá na lanchonete, traz uma Coca e uma Fanta. Aí você trouxe uma Coca e uma Fanta. Atendeu o meu pedido? Atendeu, então tá verdade. Agora você foi e trouxe uma Coca e não trouxe a Fanta. Atendeu o meu pedido? Não atendeu. Ou trouxe uma Fanta e não trouxe a Coca. Atendeu o meu pedido? Também não me atendeu. Então, para atender o meu pedido tem que atender as duas condições. Então é isso que é o verdade, perfeito? Perdão, o E, certo? Conjunção. E a disjunção seria ou, certo? Que não está nos trazendo aqui agora, mas só uma palhinha aqui. Então R ou S. Se eu te pedir, me traga uma Coca ou uma Fanta. Se eu trouxer uma Coca ou uma Fanta, trouxer só uma, vai atender meu pedido? Vai. Então veja, se eu trouxe as duas, atendeu? Atendeu. Se eu trouxe uma, atendeu? Atendeu. Se eu trouxe a outra, atendeu? Também atendeu. Mas agora, se eu não trouxe nenhuma, aí não me atendeu. Então a diferença dos dois, do V ou aliás, do V não, do ou aqui, né? Do ou para o E é o que? Que no E só vai ter uma verdade. Quando as duas forem verdades, aí o resultado vai ser verdade, o restante tudo falso. E no ou vai ser ao contrário, tudo verdade, exceto quando os dois forem falsos. Mas se você pensar na lógica, aqui fica mais fácil dessa forma que eu falei com um exemplo. Beleza, vamos lá. Então veja, R e S. Então aqui R e S, eu vou aplicar esse entendimento de cima, ó. V e V, V. Então veja, Coca e Fanta, aqui ó, Coca e Fanta. Agora eu trouxe Coca e não trouxe Fanta, então não posso. Coca e não trouxe Fanta, então tá falso. Eu não trouxe Coca e trouxe Fanta, então tá falso. Aqui eu não trouxe Coca, trouxe Fanta, então tá falso. Não trouxe nenhum, falso. Não trouxe nenhum, falso. Agora vai acontecer aqui, ó, V e F. Então, certo? V. Então aqui ele diz assim, ó, CV, então F. Então aqui nesse caso aqui, ó, V e F, F. Sempre guardar isso aqui, ó. Agora todas as outras combinações vão ser verdades. Aqui, ó. Certo? Então, todas as outras vão ser verdades. Então é isso que eu faço. Ok? Então agora vamos para acho que isso aí vai acabar decorando, não tenha medo, certo? Então vai fazer bastante, como já disse várias vezes, nós vamos fazer bastante questões aí a respeito. Então agora eu vou pegar o que? Isto daqui e vou aplicar vou replicar para cá, tá? Para ficar mais fácil a visualização.
do que. Estou fazendo devagar aqui, falando bastante, mas ele é bem simples, tá? Isso aqui não demora muito para fazer na prova, não. Agora eu vou replicar quem o que. Então aqui, vou colocar o que aqui, vou copiar ele para cá, só para ficar melhor visualizado aqui, ó, porque a ordem ela importa. Então, ó, só dá para não copiar errado. Aqui, ó, VF, VS, vou alternando, VF, 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 VF. Agora eu vou achar quem? Aqui, ó, se tem VF virou falso, então VF aqui, ó, falso. Tem mais algum? VF, não. O resto aqui, tudo verdade. Voltando para a questão, ele está me dizendo que a proposição vai ser sempre falsa, que é o resultado. Não, só vai ser falsa nessa situação aqui, ó. Ele foi quase sempre verdadeiro, então nesse caso aqui é uma contingência. Mas se fosse tudo verdadeiro, seria uma tautologia. Se fosse tudo falso, seria uma contradição. Então ele está dizendo que era uma contradição e não será sempre falsa. Ok? 2. O que ele está trazendo aqui? Julgo o item a seguir, tendo base a seguinte proposição. P. Se eu for barrado pela lei de ficha limpa, então não poderei ser candidato nessas eleições. E se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, então não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Então aqui embaixo está dizendo que simbolicamente a proposição P pode ser expressa da seguinte forma: se P então Q, E, se R então S, em que P, Q, R, S são proposições convenientes e o símbolo então, C então e o E representa respectivamente os conectivos C então e E. Então a última parte aqui está correta. Vamos ver agora essa representação gráfica aqui, essa representação simbólica, perdão. Vamos ver então. Aqui, ó. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, então P, então não poderei ser candidato a essas eleições. Que, certo? Pode ser que, pode ser não que, mas nesse caso ele convenientemente utilizou ali o que só, ok? Mas quando que eu vou utilizar o não que, por exemplo? Quando eu, por exemplo, trouxer lá em cima no enunciado dizendo que seria poderei ser candidato nessas eleições. E aí, se eu estivesse negando aquilo que está lá em cima, aí eu seria não que, ok? Então preste atenção nisso. Agora, poderia ser não que, o que, como não tem nada lá em cima, poderia, ele convenientemente utilizou isso. Então, mas a simbologia, os conectivos, principalmente aqui a fórmula, como eu vou adequar, que é isso que interessa. Então veja, nesse caso, porque eu não tenho lá em cima, obviamente, o que vai determinar toda a escritura ali dos P, Qs e Rs e S. Beleza. Então, continuando. E, aqui tem um E. Então, aqui que ele ficou aqui, vamos pegar aqui. Construir, então, eu tive o P aqui. Então, Q. P, então, Q. E agora eu tenho que o E. E. E agora eu vou ter o que? Se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, aquele caso ele usou o R, então não poderei concorrer a nenhum cargo nessas eleições. Então, S. Então, fechou? O que ele trouxe como simbolicamente ali das proposições, fechou. Então, a questão está correta.
Questão 3. O teorema fundamental da aritmética afirma que se n for um número natural diferente de 1, então n pode ser decomposto como um produto de fatores primos de modo único a menos da ordem dos fatores. Você fala assim, cara, não entendi nada. Calma. Por que calma? Ele não vai te perguntar a respeito disso. Leia o enunciado, veja o que ele está te perguntando. Ele está perguntando o que? Se, ele está falando sobre o que? Lógica, está falando sobre raciocínio lógico. Se tal, então está usando o que? Se P, então o que? Está utilizando isso aqui, certo? Agora, em cima disso, não interessa o que está me trazendo, qual frase que ele está me trazendo aí, ok? Não me interessa. Agora ele está me trazendo aqui o que? Ele está dizendo que de modo equivalente eu posso reescrever aquilo ali de cima na seguinte situação, ó. É condição necessária que n seja, então eu estou falando sobre condição necessária. Então, antes de eu continuar, eu preciso saber o que é condição necessária ou condição suficiente. Então, vamos lá. Olha só. P, nessa situação aqui, se P, então Q, o P é uma condição suficiente para Q. E Q é uma condição necessária para P. Q para P necessária e P para Q suficiente. Então, como que eu utilizo essa formulazinha aqui, ó, o mnemônico aqui para lembrar, ó. Se P, então Q. Então, veja, se P, então Q. Aqui eu esqueci de pintar aqui, ó, esse aqui, ó. De novo, se P, então Q. Aqui, então, eu olhei o que? Se P, então Q, certo? Se P, então Q. Agora veja, P é condição que P é condição S de suficiente e o N aqui, ó, que é o que é uma condição necessária. É isso que eu tenho que saber, ok? Então, se eu voltar aqui ao teorema fundamental, vou olhar ali, n, se n for um número natural diferente de 1, então aqui, ó, n ser um natural diferente de 1, esse aqui é o P, não é? Então ele é o que? É o tal do C aqui, ó. Então é condição suficiente, eu repito o resto, para que, eu repito o resto aqui, ok? Agora, se fosse o contrário, eu pegasse depois do então, daqui para frente, fosse utilizar isto, então isso daqui é condição necessária para quem? Para essa primeira parte aqui. É isso que ele está fazendo. Então veja aqui, ó, vamos lá. Agora aqui, ó, n ser decomposto como um produto de fatores primos de modo único a menos da ordem de fatores da condição. Então veja, o que eu fiz? Copiei toda a segunda parte aqui, ó. Copiei daqui. Deixa eu marcar aqui uma corzinha. Ó, daqui tudo. Copiei aqui, ó. Só que isso daqui é quem? Isso daqui é o meu que. Então, depois do que vai ter quem? Condição necessária. Tá aqui, ó, condição
necessária. Agora eu só preciso ver se ele utilizou isto ou isto, ok? Na questão ali, ó. É a condição necessária que N, então está usando o que? Condição necessária, isso aqui, ó, para que N ser natural diferente de 1. É a condição necessária que N seja um número natural para que N possa ser decomposto em fatores primos. Volto aqui. Então ele colocou N ser decomposto com produto de fatores primos. É a condição necessária para que N seja um número natural para que N. Então veja, condição necessária para que N seja um número natural. Vou aqui. É a condição necessária para que N seja um número natural. A condição necessária para que N seja um número natural. O que está faltando aqui? Está faltando aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui uma para você visualizar melhor o que eu estou querendo te mostrar. Cor da tinta, vamos colocar aqui cor aqui. Colocar um verde. Então veja, é condição necessária. É condição, ele está pegando isso aqui, ó. É condição necessária para que N ser, não ficou legal essa cor. Vamos mudar a cor então. Um azul. Vamos ver se fica bom. Esse aqui, azul com verde ficou uma bosta. Mas tudo bem. Ó, a condição necessária para N ser natural diferente de 1. Então essa parte aqui que ele está pegando. Então veja, ó, é condição necessária que N seja um número natural. Cadê o diferente de 1? Faltou, certo? Então condição necessária eu estou olhando aqui em cima aqui como ele fez. Então voltando aqui, condição necessária para N ser natural diferente de 1. É condição necessária para que N seja um número natural. Faltou diferente de 1. Beleza. Então a condição necessária para que N possa ser decomposto. Agora volta aqui. Para que N possa ser decomposto até fatores, né? Até fatores. Então veja, aqui o restante até aqui tá tudo certo. Então veja, não sei se você está conseguindo visualizar aqui que eu estou tentando te trazer aqui, ó. Então isto daqui, ó, vamos colocar assim, ó, é isto daqui, ó. Isto daqui é esse daqui que tá daqui até aqui. Então ele começou com condição necessária. Aí eu peguei o que? Condição necessária. Então tá utilizando esse um aqui, ó. Só que faltou o que? É condição necessária para que N ser natural. Ó, o que faltou? Faltou isso aqui. Diferente de 1. Entendeu? Então, voltando tudo, agora relembrando, em resumo, eu olhei
o teorema, certo? Olhei o teorema e ele tem essa escritura, se P então Q, certo? Aí eu olho aqui, se P então Q, aí eu vou usar esse método aqui, se P então Q. Então, se P então Q. Então aí eu uso o N para falar que Q é uma condição necessária para P e P é uma condição S de suficiente para Q. É isso que eu faço. Eu faço o que? Escrevi isso daqui, depois eu analiso a questão ali. Então ele não está escrito na forma dessas duas aqui. Nenhuma das duas atendeu, por isso que está errado, ok? Continuando. Aqui é a mesma questão da 3. Então, o que faltou aqui? É condição suficiente para que seja um número natural. Faltou completar, por isso que vai estar errado, beleza? Questão 5 e última da bateria. Julgue o item relativo à proposição, a lógica proposicional e a lógica de argumentação. Se P e Q são proposições simples, então a proposição se P então Q e P é uma tautologia. Tautologia está dizendo que o resultado vai ser sempre o que? Sempre verdadeiro. Isto é, independente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de P então Q, então é IP, né? Será sempre verdadeiro. O que a gente acabou de falar ali, está reprisando aqui. Veja, estou usando só Q. Veja, P e Q. Aqui eu estou só repetindo P. Então eu tenho 2 elevado a N. Quantas proposições? 2. Então 2 elevado a 2, eu tenho quantas linhas? 4 linhas. Então começo, metade é falso, metade é verdadeiro. Então faço isso, ó. Então 2, pensando assim, ó, 2 elevado a N. N é o número de proposições aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse 3, se eu tivesse, por exemplo, 3 aqui, seriam 8, certo? Se fosse 8, metade, eu começaria metade verdadeira e outra metade seria o que? Falso, quando fosse criar a tabela verdade. Depois eu que diminuo isso aqui e divido por 2. Faço 2 no próximo. Depois faço 1. E assim eu vou fazendo. Então se fosse 4, mesma coisa, 5 e assim por diante. Então veja, lembrando que V e F dá F. O restante tudo dá V, certo? Aqui, ó, repetindo aqui. Então esse aqui é a mesma coisa, F e F. Então F e F verdade, F e V também é verdade. Então nesse caso só essa que é a mesma coisa que essa, ok? Então ó, P e Q. Então eu vou usar isso, vou estar fazendo isso aqui, ó. Então só essa aqui vai ser falsa, esse vai ser verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou usar E P. Quem é o meu P? Repita aqui ele para não errar, ó. Só vai atender a condição então quando os dois forem o que? Os dois forem verdades. Coca e Fanta, lembra? Aqui, ó. Aqui não tenho Coca, tenho Fanta, então falso. Aqui eu tenho Coca, não tenho Fanta, então falso. Aqui tenho Coca, não tenho Fanta, então falso. Então veja, o resultado foi isso aqui. Ele diz que sempre ia ser o que? Verdadeiro, a gente viu que não. Pode ter falso, então nesse caso é uma contingência. Questão errada. Terminamos aí a nossa bateria e
até a próxima. Um abraço. Gente, antes de eu fechar aqui, não se preocupe, porque essas questões que eu estou trazendo, elas simplesmente se repetem. Só para você ter uma ideia, aquela questão A3 e A4, elas caíram exatamente igual, só mudando esse P e Q, colocou vezes P e Q, colocou RS, mas desta forma em 21 com outros concursos que eu contei, ok? Então isso aqui são receitas de bolo. Então a repetição delas aqui vai fazer com que você tenha segurança e quando for para a sua prova olhar assim, opa, isso aqui é a receita do bolo de laranja, isso aqui é a receita do bolo de fubá e assim por diante, você resolve tranquilamente. Não se apavore, beleza? Que as pessoas tendem a se bloquear quando falam em raciocínio lógico, mas isso aqui é tranquilo, beleza? Um abraço, até a próxima.